continuidade aí ao livro de Atos. Hoje nós vamos estudar capítulo 5, a partir do versículo 17. Então, Atos, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o dia a dia dos restaurados, né? Pegando um pouquinho da aula da semana passada, nós vimos lá no início da aula da semana passada que os discípulos, ou seja, os apóstolos, eles estavam, né, todos reunindo-se de comum acordo. Aí nós vimos a palavrinha no original, né, que dá a ideia de unânimes, ou seja, todos juntos ali, num só propósito. E eles estavam se reunindo aonde? No Pórtico de Salomão. Até vimos, né, a parte lá bem ampla. Tanto é que na pregação realizada no capítulo 4, o número de homens, daqueles que creram, né, chegou a quase 5.000 pessoas. Então, podemos observar que era um espaço, uma sala, né, muito ampla, onde cabiam muitas pessoas. E lá os apóstolos trabalharam na pregação, na propagação da palavra restauradora. E se os apóstolos estavam anunciando a restauração, a palavra restauradora, e o povo? Versículo 13, lá na segunda parte, nós vimos que o povo, porém, lhes tributava o quê? Grande admiração. O povo tributava tão, assim, uma admiração tamanha pelos apóstolos, que olha que nós vimos na aula passada, já no último versículo da aula passada, versículo 16, que diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E o que acontecia? Versículo 16, lá no finalzinho, e todos eram curados. É uma demonstração clara de que Deus estava agindo através de quem? Através dos apóstolos. Era uma demonstração clara que com a pregação, com a anunciação, com os sinais, né, curas que Deus estava agindo por meio dos apóstolos, estava evidenciando para o povo o quê? A ação de Deus. Por meio de quem? Por meio desses homens. Eles estavam sendo testemunhas, conforme o próprio Jesus já havia anunciado para eles lá atrás. E nós podemos perceber que isso era visível a quem? Isso era visível ao povo, né? Então, quando a restauração ela é atuante nas nossas vidas, dá para ficar escondido? Não, as pessoas vão ver. E aí que está o ponto, né? Eles viveram essa restauração, e é justamente o ponto que nós vamos observar hoje. Deixa eu passando aqui. Nós vamos perceber lá no versículo 17, Atos capítulo 5, versículo 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. E o ponto que nós vamos ver é que o sumo sacerdote, o povo, só para fazer um contraponto, se você perceber lá no versículo 16, né, 13 e 16, o povo estava admirado, né? O povo tributava grande admiração a quem? Aos apóstolos, né? Pela ação de Deus através deles. Agora, olha um contraponto. Todavia, a liderança, os sinédrios religiosos da época deles levantaram-se, dentre os quais o líder maior, que era quem? O sumo sacerdote. E junto com aqueles que participavam ou concordavam ou atuavam ao lado ou davam apoio a quem? Ao sumo sacerdote. Quem era? Os saduceus. Você sabia que os saduceus, eles eram aqueles que faziam parte da aristocracia? Eles eram do povo ali, dos religiosos, aqueles que tinham uma condição financeira bem, né, bem maior do que os demais. Por exemplo, bem mais do que os próprios, como eu posso dizer, fariseus. Os saduceus, né, eram conhecidos como aristocratas, porque eram de classes abastadas, ou seja, ricas. E podemos ver que ele, no caso o sumo sacerdote, tinha apoio da parte de quem? Da parte dos saduceus. E podemos ver isso de maneira clara, né? Versículo 17, ele deixa isso muito claro. Agora,
Ao justamente reagirem, ao se levantar o sumo sacerdote junto com aqueles que o apoiavam, o que eles fizeram? Versículo 18. O que eles fizeram, de acordo com o versículo 18? Mandaram para Mandaram prender. Prenderam Mandaram o apóstolo. Isso, mandaram prender os apóstolos, ficou até uma falhazinha aqui do slide, mas tudo bem, vamos já chegar lá. Eles prenderam os apóstolos, eles recolheram os apóstolos ao quê? Ao cárcere, ou à prisão pública. Então, eles... Lembra lá, mas por que eles fizeram isso? Lembra lá no capítulo 4? Quando o coxo foi curado, quando Pedro e João passaram a pregar no pórtico de Salomão, e muitas pessoas se ajuntaram a ele, e justamente eles foram presos antes mesmo dos homens, das pessoas ali se converterem, né, serem batizadas, eles foram presos e foram levados à presença do Sinédrio. E o que o Sinédrio fez? A gente vai ver isso lá no final, mas só para reiterar, para a gente entender aqui. Eles foram proibidos de pregar no nome de quem? No nome de Jesus. Né? Então, essa daqui já é a segunda prisão. No caso dos outros 10, é a primeira vez que eles estão sendo presos. Mas no caso de Pedro e João, é a sua segunda vez. Só que nós percebemos que lá, quando eles dão a ordem, eles dão a proibição, o parecer proibindo, ele engloba, além de Pedro e João, quem? Os demais. Tanto é que quando Pedro e João saem, na continuidade do capítulo 4, eles se reúnem, eles oram e pedem de Deus o quê? Intrepidez. E aí, versículo 18, também a gente vai, aliás, versículo 17, no finalzinho, qual foi a motivação? E aí, nós temos a resposta no final do versículo 17. Qual foi a motivação? Eles foram movidos pelo quê? Inveja. Inveja, inveja. E aí que está o ponto. Em algumas vezes, em alguns estudos, né, o Enio cita isso, né, que pode haver, seja no mundo, mas se um discípulo ele não viver a plenitude da restauração, né, Deus não vai limpar. A prática da palavra restauradora na vida dele pode deixar resquícios que justamente podem fazer com que ele possa agir de uma maneira contrária àquilo que Deus espera. Então, podemos ver que aqui a liderança judaica, ali o sinédrio, o sumo sacerdote, junto com os saduceus, eles tinham uma motivação. E a motivação, de acordo com o versículo 17, eles foram movidos por inveja. Nós podemos perceber que lá no finalzinho do 16, né? Aliás, no início do 16, afluíam também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Não era só algo, assim como posso dizer, reservado, restrito ali a Jerusalém, não. O testemunho dos apóstolos estava indo além do que? Além de Jerusalém. Estava se estendendo além de Jerusalém, tanto que pessoas de cidades próximas já estavam trazendo os seus doentes, os seus enfermos, pessoas que tinham, né, estavam possuídas por endemoniados ou estavam sendo atormentados por espíritos imundos, estavam sendo conduzidas à presença de quem? À presença dos apóstolos. E eles, ao verem toda essa proximidade, o povo se chegando a quem? Aos apóstolos, isso fez com que eles agissem de que forma? Conduzissem esses homens à prisão, prendendo, né? Levando eles ao cárcere, um ponto que a gente observa. Um outro ponto, só para a gente trabalhar a ideia aqui de inveja, a palavrinha no original também pode ser traduzida por ira ou rivalidade. Então, em razão daquilo que eles viram e não concordaram, né? Não aceitaram, porque eles disseram, não preguem esse nome. E aí eles passaram a pregar. Na medida que eles pregaram, o que aconteceu? Deus foi trabalhando, Deus foi agindo, os sinais, os milagres, e principalmente o crescimento, né? O crescimento da quantidade de discípulos, de restaurados lá em Jerusalém foi aumentando. E aquilo incomodou a quem? A esses homens.
Vamos ver aqui a ação restauradora do Senhor, versículo 19. Eles foram presos, provavelmente para que no dia seguinte eles fossem o quê? Eles fossem julgados. Agora, olha o ponto que nós vamos observar, versículo 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, e aí a gente vai parar aqui e vamos já ver a ideia que ele vai trabalhar. Um ponto que nós podemos observar aqui é que eles foram mediante um anjo de quem? De quem era o anjo? O Senhor. Do Senhor, o anjo do Senhor. Isso mostra que a ação para poder restaurar a condição deles, a condição física, a condição de testemunho, foi uma iniciativa da parte de quem? De Deus. Deus queria que eles estivessem presos. Deus queria que a palavra restauradora ela tivesse sendo limitada, né? Ela estivesse cerceada por paredes ali. Não. Deus ele queria que eles estivessem de público, levando a palavra a quem? As pessoas. E o que Deus fez? Deus justamente vai agir de maneira restauradora. Se eles estão presos, Deus vai restaurar a condição deles, então vai tirá-los daquela condição para que eles continuem ao quê? A falar, a ensinar, a manifestar o poder de quem? O poder do Senhor. E aí, como nós percebemos, o anjo abriu as portas e os conduziu para fora. Agora, olha um ponto. E por que o anjo fez isso? Por que Deus restaurou, né? Os tirou, né, de uma condição de aprisionados, restritos, a sua liberdade restrita, e deu a eles novamente a liberdade. Por quê? Versículo 20. Para que eles continuassem anunciando. Esse que é o ponto. Aí a gente vai chegar num ponto lá, Fernando, que a gente já conversou outras vezes, né? Às vezes a gente ora por saúde, e aí Deus responde a nossa oração da saúde para que a gente faça o quê? Né? Às vezes a gente pede por emprego, por uma condição melhor, né? Para que Deus nos livre de uma situação no trabalho, de algo, né? E aí Deus ele dá o livramento. E Deus, ao dar o livramento, ele está concedendo isso com que finalidade? Olha aí um ponto, mais uma vez, que a gente pode observar aqui no livro de Atos. E por quê? Versículo 20. Ide, olha a ordem. Então, ele libertou, conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E aí que está o ponto. Era para que eles fizessem o quê? Eles pudessem continuar anunciando. Para que eles saíssem do templo, era da vontade de Deus que eles saíssem do templo, de que eles, assim, não aproveitassem aquele espaço que estava sendo extremamente favorável na propagação da palavra restauradora, de modo nenhum. E aí, para que eles pudessem continuar, né, falando, a ideia de apresentar-se, né, ou apresentando-vos no templo, a ideia de que eles pudessem estar lá para ensinar, para transmitir às pessoas, dar oportunidade para as pessoas, mas dar a oportunidade para as pessoas para ouvirem o quê? Versículo 20. Para que as pessoas pudessem ouvir o quê? A palavra desta ou a palavra da vida. 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 Para que Jesus morreu? Para nos dar vida. Por que Deus entregou o seu filho? Né? Para que nós possamos ter vida. Lembra lá, João capítulo 3, versículo 16, quando João, ao escrever lá no finalzinho do primeiro século, o que ele diz? Tem um microfonezinho ligado. Aí um ponto que nós podemos observar lá em João 3,16, que ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Olha aí, a finalidade. Deus deu seu único filho para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Justamente. Então, aqui, eles estão pregando, Deus está agindo por meio de sinais, de curas, para que essas pessoas, através de tudo isso, possam ouvir as palavras do quê?
as palavras da vida, ou, em outras palavras, trabalhando no contexto de Atos, para que eles possam ouvir a palavra restauradora, para que eles possam sair, de uma condição de pecado, de trevas, e eles possam justamente se submeter ao quê? Ter o quê sobre a sua vida? A vida, né? O perdão, o livramento, a remissão dos pecados. Então, isso é importante. Então, olha só, se estamos vivendo a restauração, significa que nos dispusemos ao quê? Ao ouvir e obedecer a palavra da vida, ou seja, a palavra de Jesus, nos submetermos ao Evangelho. Entre a morte e a vida, se eu e você, como discípulos de Jesus, escolhemos a restauração, logo nós escolhemos o quê? A vida ou a morte? A vida. A vida. Porque estamos vivendo a restauração, a palavra restauradora de quem? De Jesus, que nos tirou de uma condição de pecado, de morte, e nos conduziu para onde? Para a vida. E é justamente isso aquilo que os apóstolos estão anunciando para quem? Para aquelas pessoas aonde? Lá no templo. Qual foi a reação deles? Então, Deus, por meio do anjo, livrou, tirou, conduziu-os para fora, mostrou o porquê que eles precisavam, estava tirando eles do cárcere, mostrando o motivo. Agora, de que forma os apóstolos reagiram a essa palavra do anjo do Senhor? Versículo 21. Eles entraram no templo, né, e começaram a ensinar. É isso mesmo, Lica, e é um ponto que nós observamos. Olha lá, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então, ao vivermos como restaurados, se eu e você, estando na condição de restaurados, primeiro lugar, versículo 21, eu e você precisamos ouvir ao quê? Aí alguém pode dizer, o anjo? Não, hoje a gente não escuta o anjo, hoje a gente escuta a palavra do Filho. Não é isso que fala lá em Hebreus, capítulo 1? Os homens ouviram os profetas, mas agora, nos últimos tempos, Deus tem nos falado através de quem? Através do Filho. Logo, eu e você, então, precisamos ouvir a palavra de quem? A palavra de Jesus. Ao ensino de quem? Ao ensino de Jesus. E aí que nós podemos perceber no versículo 21, tendo ouvido isto, ou seja, a revelação da palavra trazida pelo anjo da parte do Senhor, da parte de Deus, o que é que eles fizeram? Logo, ao romper do dia, eles entraram no templo. Mas entraram no templo por qualquer coisa. Eles entraram no templo para poder continuar com as práticas do judaísmo? Não, porque de lá Deus já havia tirado. E eles entraram no templo com que finalidade? Para ensinar a palavra da restauração, para ensinar a palavra da vida, para justamente modificar, transformar aqueles que creem a sua condição, né? Transformar aquelas pessoas que ouvem e têm disposição em obedecer. Então, olha só, nós podemos ver que Deus, ao libertá-los, ao restaurá-los daquela condição física, ou seja, os tirou do cárcere e os colocou em liberdade, por um propósito, por uma finalidade, um motivo. E aí que está o ponto. Eles, ao entenderem isso, reagiram de que forma? Eles foram lá e continuaram o seu testemunho. A mesma coisa eu e você. Podemos passar por situações difíceis. Muitas vezes a situação pode fazer nos desanimar ou impedir que eu e você levemos a palavra restauradora. Ao rogarmos a Deus, Deus, ao ouvir no tempo dele, ele nos dá o livramento. Ao vermos a nossa condição restaurada daquela determinada situação, o que nós precisamos fazer? Continuar testemunhando, continuar levando a palavra restauradora. Foi isso que Deus trabalhou na vida dele, e nós precisamos também entender isso. Eles foram chamados para serem o quê? Para serem testemunhas. Eu e você fomos chamados com que finalidade? Para sermos justamente o quê? Testemunhas do Senhor. E precisamos agir do mesmo modo. Agora, olha um ponto. Já imaginem, o Sinédrio dormiu, né? Sabendo que aqueles homens, a grande ameaça
a grande ameaça da propagação, né, da palavra. Os seguidores de Jesus estavam presos, dormiram no cárcere, tomaram café nas suas casas, alegres e satisfeitos, aguardando o momento de chegar no Sinédrio, chamar os presos e começar a julgá-lo. E aí é um ponto que nós vamos observar, por quê? Porque foi um dia nada comum. Não aconteceu do modo que eles esperavam, né? E olha só, versículo 21. Na segunda parte diz assim: chegando o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. A presunção do sumo sacerdote. Ele convoca, ele chega no sinédrio, convoca todos os anciãos, os fariseus, aqueles que eram da parte do sumo sacerdote, no caso aqui, os saduceus, né? Convocam, né, toda a assembleia e aí mandam buscar quem? Mandam buscar os presos. Vamos lá, tragam os presos aqui para que a gente possa começar o interrogatório. Só que, como é um dia nada comum, qual é a situação que eles vão enxergar ali? Eles vão ver, versículo 22. Mas os guardas indo, não os acharam aonde? No cárcere. Não era vontade de Deus, naquele momento, que eles fossem o quê? Presos. E aí que está o ponto. Deus os queria onde? No templo, fazendo o quê? Pregando, anunciando, Deus agindo através dele com sinais, curas, né? Maravilhas, naquele momento, para que o reino, para que a palavra restauradora ela fosse propagada. Continuando, ainda no versículo 23, eles retornam e olha lá o que eles respondem ao sinédrio. Eles dizem o seguinte: dizendo: achamos o cárcere fechado. E olha só, estava fechado de qualquer jeito? Não, com toda a segurança. E as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo, não achamos ou não encontramos ninguém dentro. Não encontramos ninguém. Olha só, estava tudo perfeito. Com certeza, em cada porta, em cada entrada, haviam o quê? Sentinelas. Para guardar, para que não acontecesse nada, para que tudo dentro do planejamento do sumo sacerdote acontecesse de maneira perfeita. Chegou o dia, conseguimos prender esses homens, agora nós vamos julgá-los. Só que aí eles não contavam com o fator. Eles desconsideraram a vontade de quem? A vontade do Senhor. E aí que está o ponto. Se eu e você, como discípulos de Jesus, muitas vezes nos vemos em situações delicadas, se estamos propagando a palavra restauradora e aparecem obstáculos no caminho, precisamos entender quem é que está fazendo a vontade de Deus. Somos nós ou são aqueles ou as situações que estão atrapalhando a propagação da palavra? Deu para entender? Então, Deus vai agir em favor de quem? Deu para entender? Esse que é o ponto. Você já ouviu a expressão: maior é o Deus no qual nós servimos do que os problemas que nós enfrentamos? E aí que está. Quem é que de fato tem poder? Eu e você? Não. É Paulo, no caso aqui do contexto, é Pedro e João? São os 11, aliás, os 12? Não. Quem é que tem poder aqui? É o Senhor. Se eles estão fazendo a vontade do Senhor, Deus, no tempo dele, agiu de acordo com a sua vontade. E aí que vem o ponto. Se nós buscarmos, se nós persistirmos, se nós continuamos, perseveramos em fazer a vontade de Deus, obstáculos serão naturais. Não podemos parar. Precisamos continuar e entregar na mão de quem os obstáculos? Na mão do Senhor. Diga, Fernanda. Lembrei de um louvor que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
né, Isso, que se aplica aí. isso. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, se eu não me engano, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, aí que está o ponto. E aí, esse que é o detalhe. Precisamos confiar em quem? Em Deus. Se estamos fazendo a vontade do Senhor, precisamos continuar seguindo conforme aquilo que Deus estabelece, ou seja, de acordo com a sua vontade. Diga, Giovanni. E se algum não cristão nos perguntar, quando nós falamos essa passagem, Deus age para o bem daqueles que o amam. Quem são os que amam a Deus? Ótimo. É uma pergunta bem interessante, porque ao João 14, olharmos. 21. Jesus só respondeu. Pode falar aí para a gente, já está com o texto aberto aí, Ah, João não, 14, eu nem vou. Esse eu já decorei porque muitos perguntam, né? 14 Aqueles 21. que conhecem os Eu tô meus, com ele aberto. aquele que conhece os meus mandamentos e obedece, são esses que amam o Pai e também eu amo assim. Eu 14, estou com ele 21. aberto, eu estou com ele aqui, estou com ele aqui, 14 21. É isso? Isso. 14, 21, 14, 23, tudo junto ali. Isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a quem? A ele. Então, Um, isso é muito bom quando falarmos com os irmãos e com os não irmãos, que Deus só vai agir para o bem daqueles que o amam. isso. Como eu vou saber se Deus vai agir para o meu bem? Eu tenho que saber se eu amo a Deus, se eu conheço os mandamentos, eu tenho que estudar, ler a Bíblia e não só estudar, é obedecer. Isso, justamente. Obrigado. É Realidade. isso. Tanto é o que nós estamos observando no contexto de Atos, né? Aquelas pessoas Exatamente. ouviam, entendiam a sua condição e prontamente eram batizadas, entendendo o propósito do batismo, diferente de hoje, né? Então, um ponto que você colocou de maneira prática, a gente pode observar isso no próprio livro de Atos. Obrigado, Giovanni. Vamos continuar aqui. Olha o espanto do Sinédrio, versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, o que eles ficaram? Versículo 24, eles ficaram o quê? Perplexos, né? Perplexos. Segunda coisa que eles ficaram, versículo 24. Ficaram perplexos a respeito deles, ou seja, o que Sem saber o que aconteceu? pensar, né? Esse Né? cara sem saber o que pensar. Justamente, eles não ficaram. E agora? Ficaram perplexos a respeito deles e qual a razão disso ter acontecido? Deu para entender? Qual é o motivo? E aí que está o ponto. Aqueles que não estão vivendo de acordo com a restauração do Senhor, eles vão entender qual é o plano de Deus? Não. Eles vão entender qual é a vontade de Deus? Não. Eles vão saber o que Deus deseja deles? Não. E aí que está o ponto. Por que eles ficaram perplexos? Porque justamente eles conheciam a lei, mas de fato eles não conheciam bem assim. Porque se de fato eles conhecessem e obedecessem de maneira prática, né, fossem praticantes do ensino revelado pelo Pai através das páginas do Velho Testamento, eles seriam os primeiros a seguir a quem? A seguir a Jesus. Né? E aí que está o ponto. Eles ficaram perplexos, eles não sabiam o que estava acontecendo, ou seja, eles estavam buscando respostas. Bem, como é que eles escaparam? Como que eles saíram e os guardas, as sentinelas estavam nas portas? Como é que eles fugiram e todas as portas estavam trancadas? Para onde eles foram? Será para onde que eles estão? Então foram levantadas o quê? Questões. Nesse momento onde eles estão levantando questões, o que acontece? Olha lá, versículo 25. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou. E comunicou o quê? Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo. Ensinando quem? Ensinando o povo.
Uma pessoa extremamente inteligente poderia dizer assim, mas como é que eles são burros se eles acabaram de ser presos? Eles foram soltos. Eu, no lugar dele, eu estaria bem longe. Só que aí que está o ponto. Qual era a vontade de Deus? Qual era a Eles vontade? ensinaram. Deus libertou eles justamente. Deus os libertou com que finalidade? Né? A Para palavra Deus de eles Deus. anunciarem a palavra, né? justamente. E anunciar a palavra onde? Não tem. No Tempo. templo. No No templo. templo. E o que é que eles estavam fazendo? Anunciando a palavra. Precisamente, obedecendo de maneira precisa à vontade, né, do Senhor. E aí que está o ponto. Então, não é para indagar. Ah, Senhor, por causa disso. Ah, Senhor, por causa daquilo. Não, faça. Faça. Precisamos fazer. Não estamos para indagar, para questionar a vontade de Deus, as ordens de Deus, a palavra de Deus. Precisamos obedecer, entender, né, que é fundamental e justamente colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. E um ponto que nós vamos ver que eles aí, né, mandam irem buscar. Só que aí a gente vai perceber um detalhe. O interrogatório ele não vai ser nada comum. Vamos ver no versículo 20, versículo 26. Versículo 26, observe comigo. A forma como eles foram conduzidos ao sinédrio, para a gente ver já aquilo que não é comum. Eles foram conduzidos ao sinédrio. Foram conduzidos ao sinédrio de que forma? Violência. Sem ser maltratado, né? Sem ser maltratados, sem violência. Agora, olha um ponto para a gente poder observar. Só passar aqui, pronto. Os trouxeram sem violência. Agora, qual foi o motivo? Bem, esses homens, eles falam da parte de Deus. Então, se eles falam da parte de Deus, nós precisamos temer ao Deus, aquele que trabalha por meio deles. Precisamos temer aquele que age por meio deles. Foi esse o motivo? Versículo 26. Tinha medo de ser apedrejado pelo povo, né? Justamente, porque lembra lá o que nós vimos nas aulas anteriores, na aula passada principalmente, eles tinham o que da parte do povo? Grande admiração. Na NVI fala que eles tinham alto conceito da parte de quem? Do povo. Então, eles entendiam, né? Eles conseguiam visualizar o apreço, a admiração, a atenção que eles tinham, no caso os apóstolos, da parte de quem? Da parte do povo. Eles sabiam do contingente de pessoas que ia até eles. Eles sabiam da ação poderosa no sentido dos milagres e curas. Só que tem um detalhe: o povo conseguia enxergar isso. Os guardas do templo e os soldados conseguiam enxergar isso? Não. A liderança, ou seja, o sumo sacerdote e o sinédrio conseguia enxergar isso? De modo nenhum. Mas o povo conseguia ver. Diga, Fernando. O que me chamou a atenção aqui é o seguinte: eles chegaram e buscaram eles sem agressão, sem maldade nenhuma, e eles, em momento nenhum, perguntaram como que vocês saíram de lá, né? E eu acho que eles sabiam como eles tinham saído. Por isso que eles não maltrataram eles quando saíram de lá, né? Porque não teria como sair se tinha sentinela em todos os lugares, em todas as portas, estavam lá, e não foi nem aberto, não tinha nenhum cadeado aberto, nenhuma porta aberta, a sentinela estava inteira, né? Então, acho que eles sabiam realmente quem os tinha tirado de lá, né? Eu imagino assim. Talvez eles não sabiam quem, mas provavelmente eles sabiam que foi de uma maneira sobrenatural. Isso, com certeza, eles tinham, não sabiam como, né? O meio, a forma pela qual, né?
eles saíram, estavam naquela condição, mas eles sabiam que provavelmente algo havia acontecido, algo além, né, da imaginação deles havia acontecido para que eles pudessem estar onde? Naquela situação, naquele momento. Obrigado, Fernando. Fala, Giovanni. Essa indagação do irmão Fernando, ela não está escrita, é suposição. Mas Isso, claro. O que está escrito é que eles não trouxeram a força com medo, temiam de Isso, ser apedrejados, pois isso. os apóstolos estavam sendo assim, estavam bem próximos ao povo, o povo estava Sim. lá diante deles. Se trouxessem a força, ia ter uma revolução ali. Então, esse foi o motivo de não ter trazido a força, e sim um Isso. convite, condução coercitiva, E, um, é e, o um, termo policial aí. e provavelmente, Giovanni, né, havia um contingente muito grande de pessoas, né? Eles estavam no templo e eles estavam cercados, né? Havia provavelmente um ajuntamento bem grande de quê? De pessoas. E aí, versículo 27, trouxeram-nos, né, e apresentaram-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote começou ao quê? Ao interrogá-lo. Se você não estava na aula anterior, lá no capítulo 4, né, versículo 18, versículo 21, eu trouxe essa referência, por quê? Porque no primeiro parecer, a gente vai ver que o sumo sacerdote vai falar aqui, mas a gente vai perceber que lá no capítulo 18, eles proibiram, no primeiro momento, eles proibiram de eles falarem a respeito do nome de Jesus. No 21, do 19 em diante, Pedro começa a falar. Como é que a gente pode? Vocês acham justo isso e vocês acham justo isso diante de Deus? Ouvir a vós outros, né? Ao contrário de Deus, né? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, ok? Aí, versículo 21, eles ameaçam. A gente não tem a descrição no texto de Atos das ameaças, mas o que nós podemos verificar é que provavelmente eles disseram: ó, se vocês fizerem isso de novo, se nós pegarmos vocês falando a respeito desse nome, aí agora não vai ter mais uma conversa branda, né? Vai ser algo mais complicado. E aí, dentro desse parecer anterior, nós vemos isso no capítulo 4, versículo 18 e versículo 21. Mas aqui, só passando, versículo 28, nós vamos perceber que o sumo sacerdote ele se levanta e diz expressamente o quê? Vos ordenamos. Ou seja, de maneira clara, nós ordenamos a vocês que não ensinasseis nesse nome. Olha lá, a proibição, eles reiteram, né? Eles confirmam, trazem a repetição daquilo que eles haviam dito lá no capítulo 4, versículo 18, que não ensinassem nesse nome. Agora, olha um ponto. O que é que os apóstolos fizeram, de acordo com o sumo sacerdote, desde a primeira prisão até essa agora? Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. E aí que vem um ponto que me chama a atenção, porque eles reconhecem o tamanho, a contingência, a dimensão, porque eles, olha só, encheste Jerusalém, né? Ou seja, mostra que o ensino ele estava sendo propagado e era visível, porque nós podemos ver, como vimos lá no versículo 16 do capítulo 5, que pessoas de outras cidades traziam os seus enfermos, os atormentados de espírito, para onde? Até os apóstolos. E um ponto que também me chama a atenção é que eles dizem, no caso aqui o sumo sacerdote aponta para eles e diz que a doutrina é de quem? É deles. Então, é como se fosse a opinião deles, o parecer deles, né? O ponto de vista deles, não fosse de Deus. É como se fosse uma seita. Em outras palavras, ele está atribuindo a vossa doutrina, como se aquilo fosse restrito ou partisse de cada um dos apóstolos que estão diante de quem? Diante deles. Mas vejamos a resposta de Pedro e dos outros. Versículo 29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. E aí uma lição boa para a gente, versículo 29,
Nós precisamos dar prioridade de obediência a quem? Como restaurados. Olha o que Pedro diz, versículo 29. Antes importa obedecer a quem? A Deus. A Deus. Então, por que que nós vamos obedecer aos homens? Por que que Pedro, João e os outros iriam obedecer ao Sinédrio? Se a palavra, na realidade, não era deles, a palavra era de quem? É de quem? É do Senhor, é de Deus. E aí que está o ponto. Então, eles estão, como o sumo sacerdote está dizendo, olha, vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. Aí o que que Pedro diz? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro está dizendo que a palavra, a doutrina, o ensinamento que está sendo levado por eles é deles? É a opinião de Pedro e dos outros? Não. É a palavra de quem? É a palavra de Deus. O ensino, a Bíblia, o livro que eu e você temos aí na nossa, que temos aqui na nossa frente, é nossa? Não. É de quem? É de Deus. Logo, o que que nós precisamos fazer como restaurados? Precisamos dar prioridade. O que é mais importante para nós é o quê? Obedecer a Deus. Então, se aprendemos, precisamos obedecer. Justamente para quê? Para agradar a quem? Aos homens ou a Deus? Para agradar ao Senhor. Continuando a resposta de Pedro, versículo 30, vamos já fechar aqui. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Perceba bem que lá no capítulo 23, aliás, aqui no capítulo 5, quando o sumo sacerdote vai falar com eles, ele diz no versículo 28, no finalzinho, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Vocês querem lançar a responsabilidade da morte dele sobre nós? E olha o que Pedro diz. Pedro não era, aliás, Pedro não, os 12 aqui, eles não eram fracos. Olha o que eles dizem. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós, olha a acusação, vós matastes. Pendurando quem? Pendurando-o no madeiro. Lembra essa expressão, vós matastes? Me lembrou lá em Atos, se você quiser anotar, Atos capítulo 2, versículo 36, quando Pedro ele está fechando ali, né, antes da pergunta do povo, no capítulo 2, versículo 36, quando ele diz diante daquela multidão lá no dia de Pentecostes, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, olha lá, que vós crucificaste, vocês o mataram. Ele foi crucificado por causa de vocês. E qual é a ação de Deus em relação àquele que eles crucificaram? Deus o fez Senhor e Cristo. Olha lá, Deus o fez Senhor e Cristo. É justamente o ponto que nós vamos observar. Olha a ação de Deus. Deus, porém, se esses homens rejeitaram Jesus, se esses homens penduraram Jesus no madeiro, se eles mataram Jesus, olha a ação de Deus. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Então, para Deus, para os discípulos, para os restaurados, Jesus não é qualquer um. Jesus não é um malfeitor. Jesus é quem? Ele é aquilo que Deus fez dele. Ele é príncipe, ou seja, é aquele que tem poder, tem autoridade, mas ele também é aquele que salva, é aquele que restaura. E aí que está o ponto. A quem precisamos ouvir? A Jesus. A quem precisamos seguir? A Jesus. A quem precisamos obedecer? É a Jesus. Por quê? Porque é aquele que Deus exaltou, é aquele que, por meio dele, nós temos o quê? Salvação. Olha a finalidade de Deus no final do versículo 31, capítulo 5, versículo 31. Olha a finalidade de Deus através de Jesus. Por que que precisamos ouvir e obedecer a Jesus? A fim de quê? A oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados.
Olha lá, a fim de conceder a Israel o quê? O arrependimento e o perdão de pecados. A única forma de homem receber a libertação de pecados, o perdão de pecados, é através de quem? É através de Jesus, através daquele que Deus exaltou, né? Ele se esvaziou, como fala lá em Filipenses capítulo 2, ele se tornou em figura humana e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para quê? Aí Deus diz, lá continuando o texto, diz, e Deus o exaltou sobre toda maneira, para que sobre Jesus, em nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. E aí que está o ponto, para que ele possa ser o quê? Exaltado. Mas para que ele pudesse ser exaltado, ele necessitou fazer o quê? Ele precisou obedecer. Como o próprio texto de Filipenses 2 declara, ele precisou ser fiel, ou seja, obediente até a morte. E morte de quê? Morte de cruz. Diga, Giovanni. Eu sei que nós já sabemos, mas é bom reforçar, porque tem denominações que usam esse entendimento apenas por aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levantar a mão na frente lá da igreja, já está salvo. Isto, mas se consuma com o batismo. Isso, sim. E um ponto importante, Giovanni, como você bem colocou, não sei precisar o percentual da nossa audiência, por exemplo, no vídeo no YouTube, mas parte daqueles que nos acompanham, né, não são discípulos de Jesus ainda, são evangélicos, seguem, né, doutrinas, ensinamentos denominacionais, e nós precisamos realmente trabalhar essas questões de acordo com a palavra, para quê? Porque sabemos que através, né, dos estudos, da gravação que nós deixamos no YouTube, é uma oportunidade para que essa pessoa ouça e conheça a verdade. Se ela vai decidir obedecer a Deus ou não, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, entre ela e Deus. O nosso papel, assim como o papel de Pedro e João, dos demais apóstolos, era o quê? Propagar a palavra restauradora. E é isso que eu e você precisamos fazer. Muito obrigado, Giovanni. E aí, esse esclarecimento, às vezes, para nós que já entendemos, pode ser chato. Irmão, mas eu já conheço. Mas nós precisamos pensar naqueles que assistem ou que vão assistir, né, esses estudos no decorrer da semana, no decorrer que ele estiver postado lá no YouTube. Vamos passando aqui. E lá no versículo 32, para a gente finalizar, olha as palavras, né, deles para o Sinédrio. Nesse primeiro momento, semana que vem, a gente vai dar continuidade a esse julgamento. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. Bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. E aí complementa, Giovanni, aquilo que você disse. Quem é que tem a presença do Espírito Santo? Quem é que tem o perdão de pecados? Aquele que ouve, entende e obedece a palavra do Senhor. E Pedro, aliás, os 12 aqui deixam isso muito claro na presença de quem? Na presença do Sinédrio. Eles deixam claro porque lá em Atos capítulo 2, depois do versículo 38, quase 3.000 pessoas foram batizadas. E eles viram na transformação do Espírito Santo na vida dos salvos, naqueles que foram acrescentados ao reino restaurado, né, do Senhor, viram a ação do poder do Espírito. Eles viram, né, aqueles quase 5.000 homens convertidos lá no início do capítulo 4, versículo 4. E a ação de Deus através de quem? Através justamente do Espírito Santo. E nós podemos ver eles afirmando com todas as letras, na presença aqui do Sinédrio, declarando justamente que Deus outorga, Deus ele concede o seu Espírito a quem? Aqueles que obedecem ao Senhor. E é um ponto que precisamos justamente ter aonde? Na nossa mente. Diga, irmão João Verdon. Amado, essa passagem me lembrou também do rico lá no Hades, né? Quando ele pede para Abraão, mande alguém lá avisar para que eles não venham para cá. Então, quando Jesus manda nós ir e salvar almas, nós somos testemunhas de que as pessoas, que a igreja está infiltrada
no meio de 8 milhões de pessoas, em cada parte a congregação de Deus ensinando, né? Então, não tem como justificar lá no fim, lá, que não tinham como saber. É a mesma coisa nessa situação, né? Isso, isso. E aí um ponto importante, né? As pessoas precisam ouvir, não é só ouvir de qualquer jeito, mas é ouvir observando a palavra, pegando esse exemplo que o senhor deu, irmão. Quando eles falam isso, né? O pai Abraão diz o que lá no capítulo 16, versículo 29? Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aí que está o ponto. Queremos obedecer de fato a Deus? Precisamos ouvir, mas precisamos olhar na palavra para ver justamente se aquele ensino que está sendo transmitido, se aquele ensino que está sendo levado, se ele está de acordo com a vontade do Senhor. É por isso que nós não podemos fugir do contexto. É por isso que, ao estudarmos a palavra, precisamos entendê-la, né? Muitas vezes a gente trabalha essas indagações, né, Giovanni, como você trouxe uma. E como dizer para alguém como é que ela ama a Deus? Para que justamente todas as coisas pudessem cooperar, como a gente viu. E aí que está o ponto, para que ela tenha o quê? Entendi. Nós precisamos estar preparados para poder conduzir as pessoas mediante o quê? A palavra. O que vai transformar, o que vai levar as pessoas ao entendimento é a palavra restauradora, é a escritura. Por isso que eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos ter base, precisamos aproveitar essa oportunidade de ensino, de aprendizado, escrever, anotar, estudar, para que possamos levar de maneira consciente a quem? Aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. E aí, para a gente finalizar, irmãos, a restauração, ela continua em nossos dias. Quando os discípulos recebem do Senhor o livramento nesta vida, e aí pegando uma lição lá do contexto que nós vimos hoje, eles devem anunciar continuamente a palavra restauradora. Se Deus nos deu o dom de ensino, de evangelismo, né? Deus nos deu o dom de exortação, e por alguma situação do dia a dia, por alguma eventualidade na questão de saúde, nós nos limitamos, né, por causa dessa situação que estamos vivendo e buscamos Deus em oração. E Deus responde e restaura a nossa saúde. O que eu e você precisamos fazer? Precisamos continuar fazendo, anunciando, encorajando, pregando, ensinando o quê? A palavra restauradora. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Assim como Pedro e João, eu e você hoje somos testemunhas do quê? Da palavra restauradora, da restauração em Jesus. Continuando, em segundo lugar, vivendo na restauração de Jesus, nos importa obedecer a quem, irmãos? A Deus. Nos importa o que é mais importante, aquilo que vai guiar o nosso dia a dia, vai guiar as nossas vidas, é a vontade de Deus e a sua palavra restauradora. Aquilo que não agrada a Deus precisa ficar de fora das nossas prioridades, porque nós precisamos nos voltar para ouvir e obedecer à vontade de quem? A vontade do Senhor. Lembra lá o que o próprio Jesus disse para Pedro e os outros? Eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam o quê? Testemunhas. Só para nossa reflexão. Por que Deus nos liberta dos nossos pecados? Por que Deus nos concede a presença dele por meio do seu Espírito nas nossas vidas? E através da presença do Espírito, Deus nos concede dons. É para que fiquemos calados? Não, para que eu e você sejamos verdadeiras, vivas testemunhas da restauração de quem? Da restauração do Senhor. Que Deus nos guarde, nos dê força, que continuemos perseverando, porque o final da nossa carreira não é a morte, mas é a glória eterna em Cristo Jesus. Passar a palavra para o nosso... Quer falar, Fernando? Pode falar, Fernando. E aí depois o Paulo Garopaba. Graças a Deus, irmão, graças a Deus. Paulo Garopaba. Olá, meus queridos irmãos. Vamos orar então.
Amado Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por cada coisa que acontece em nossas vidas. Obrigado, Alessandro, por passar essa palavra para a gente. Obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Que possa cada vez mais trazer mais e mais dessa palavra, que a gente possa se alimentar espiritualmente. É isso que a gente agradece a cada dia. Que nós temos que agradecer a esses irmãos todos. Agradeço também o pessoal de Curitiba que nos acolheu, bem dizer, quase uma semana, e foi muito bom os estudos. Só tenho que agradecer. Agradecer estar em casa, gratidão com a família, e é isso, que nós temos uma noite abençoada e um bom final de semana para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Amém, irmãos. Só um lembrete antes do nosso fechamento. Não esqueçam lá de colocar os seus comentários, irmãos. No domingo, a gente vai fazer o sorteio dos 2 livros. Já tem gente escolhendo. A dona Jura já escolheu Hebreus, não é isso, dona Jura? O livro de Hebreus. Então, deixem os seus comentários Vai sair lá. para mim? A dona Giovina também escolheu esse aí. Não é só dar o joinha, não é dar o joinha. O joinha eu não consigo ver o nome dos irmãos. Quando você faz o comentário, eu clico lá no seu nome, ou na inicial do seu nome, ele aparece o seu nome para mim lá no canal. Então, deixe o seu comentário, a gente vai pegar os nomes, colocar e vamos fazer como a gente faz de praxe ao domingo. A gente vai fazer o sorteio, tá bom? Fala, Giovanni. Irmão, Alessandro, esse comentário é no canal do YouTube? Isso, lá no canal do YouTube. O Giovanni, eu vou repassar amanhã, aí o Giovanni vai repassar para os irmãos, e aí o vídeo de ontem do irmão Allen, né, o crescimento espiritual, a lição 10, e a aula de amanhã. Essa aula que a gente fez hoje, vai postar amanhã lá no canal do YouTube. Só para deixar claro, nós, graças a Deus, hoje fazemos 2 anos, né? Perseverança, luta, ajuda de muitos irmãos que estão aqui, que já dão aula no domingo, o Paulo, né, o Giovanni, o irmão Serjão, outros irmãos têm contribuído, o Claudemiro, que está aqui com a gente. Então, temos servido ao Senhor e temos sido perseverantes visando a edificação, fortalecimento. Nós temos irmãos, né, lá de Moçambique que acompanham, agradecem os estudos. Eu tenho contato de 3 irmãos e estão em caminho para lá. Então, quer dizer, a gente tem ajudado em várias partes do mundo. Então, vamos continuar servindo, não para nossa honra nem para nossa glória, mas para a honra e glória daquele que nos salvou e nos libertou dos nossos pecados. Diga, Amém. Giovanni. Glória a Deus. Edson, tá lá no grupo Links de Estudos Diários, está lá a mensagem do Alessandro quando eu postei. Amanhã tu vai fazer com o mesmo aviso, Alessandro? Isso, eu vou fazer o mesmo, eu vou dar uma modificada, aí eu mando para ti, Giovanni. Okay. Amanhã de manhã. Eu posto Tá novamente bom. lá, então. Valeu, Giovanni. Obrigado. Boa noite a todos. Edson, eu te encaminho, tá? Tá lá no bom. grupo lá, tá lá no grupo, Sérgio. Tá. Bom, Sérgio. Um abraço. Gratidão, irmãos. Boa Deus noite a abençoe. Bom descanso. Boa abraço, irmão Edson. Durma com Deus. Valeu. Tchau, tchau, irmão. Tchau, Sandro. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. BBR.